A Fiat tem muita tradição no segmento de picapes aqui no Brasil, mas nunca havia lançado um modelo de porte médio. Isso mudou com a chegada da Titano, que é a primeira investida da marca da Stellantis nessa categoria tão disputada. O que poucos sabem é que esse modelo aqui ao meu lado é produzido lá na China e inclusive é baseada na Chang'an F70. Agora, Fiat, Chang'an, China, estranho isso, né? Eu já vou explicar tudo enquanto a gente conhece mais sobre essa picape, então antes de mais nada não esqueça de se inscrever aqui no canal da Autosport e também de clicar no sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bora lá! Com vocês, a Fiat Titano. Pessoal, se existe uma cidadã do mundo, essa com certeza é a Titano, porque saca só, ela é produzida na China, mas vem toda desmontada de barco até o Uruguai. Lá em Montevidéu, ela é montada na fábrica da Nordex, mas deveria receber o logotipo de uma marca francesa. Isso porque a Titano também é a Peugeot Landtrek em alguns mercados. É até fácil de entender essa opção da Stellantis de substituir um logotipo por outro, até porque a Peugeot não é uma marca reconhecida pela robustez de suas picapes, até tiveram algumas, a gente pode citar, por exemplo, a antiga Rugar, lá em meados de 2013 e 2014, mas a Peugeot não tem uma reputação nesse segmento. Ao contrário da Fiat, que já tem aí há vários anos tanto a Strada quanto a Toro, então fica até fácil de entender a opção de lançar essa picape adaptada de um modelo chinês por essa marca da Stellantis. Então, só para a gente completar e fechar esse arco, a Titano é uma picape chinesa, ela é montada no Uruguai, ela deveria receber o logotipo de uma marca francesa, mas chega ao Brasil falando italiano. Inclusive, esse é um dos motivos dela ser totalmente descaracterizada enquanto uma picape da Fiat, e a gente vai falar disso agora. Inclusive, eu gostaria de começar falando no visual justamente sobre essa descaracterização. Enquanto a Toro e a Strada, elas adotaram os faróis fininhos aqui, né? Aqui a gente tem um farol um pouco maior. Inclusive ela ainda mantém várias características da Landtrek, por exemplo, esse formato aqui em cima normalmente é onde a Peugeot coloca o número, né? Se fosse, por exemplo, no caso do 2008 ou do 208, o logo, o nome do carro estaria alocado aqui nessa peça. Então ela tem algumas sacadas que não correspondem à Fiat. Outro exemplo é esse dente de leão aqui, isso é uma característica visual dos carros da Peugeot também. E aí simplesmente eles foram lá e colocaram o logotipo da Fiat e isso explica o motivo dela ser tão estranha e inclusive muitas pessoas nem reconhecem a Titano como um carro da Fiat. Aqui atrás é onde a Titano fica mais genérica, inclusive praticamente todas as rivais dela também são genéricas aqui, não tem muito para onde correr, é um design bem limitado que esse segmento das picapes médias tem, mas eu ainda acho que é bem resolvido. Aqui nós temos o logotipo da Fiat bem projetado aqui atrás e inclusive também o logotipo da Titano aqui embaixo. Eu acho que para ficar mais interessante seria legal se ela tivesse, por exemplo, o logotipo da Fiat projetado, né, como se fosse impresso direto na chapa, mas ainda está bem resolvido, ainda mais nessa versão Range que já abusa bastante do cromado, a gente pode falar aí até da Fiat Toro e também da Strada, todas elas usam essa mesma solução. Agora, falando sobre a caçamba, tem que segurar senão a tampa despenca. Ela tem 1.100 litros de volume e também pode levar mais de 1.000 quilos de capacidade de carga. Eu acho que ela tem um espaço bem otimizado, por exemplo, os arcos de roda dela não ocupam tanto espaço aqui da área útil da caçamba, então nesse aspecto a Titano vai bem, porém eu acho que ela poderia ser melhor na parte de acessibilidade. A gente pode lembrar que a Ranger, por exemplo, tem uma espécie de uma soleira aqui nessa parte da lateral em que o motorista pode apoiar o pé também para acessar a caçamba, isso facilita bastante, mas aqui a gente não tem nada. Por exemplo, quando eu tive que acessar a caçamba dela, eu decidi subir na roda, e porque essa parte aqui até existe uma soleira, né, uma pequena soleira, isso aqui a gente pode subir, mas quando a tampa está baixada acaba dificultando um pouco essa parte de acessibilidade. E outra coisa que eu não gostei muito na Titano é que é muito difícil de remover a capota marítima dela, justamente por causa do Santo Antônio. Esse Santo Antônio aqui é vendido como opcional nas concessionárias da Fiat e ele é super justinho, então isso acaba dificultando bastante na hora que a gente vai fazer a remoção, na hora que você vai recolocar. Então inclusive nem eu consegui colocar direito aqui, em duas pessoas eu não consegui colocar direito, então não é um ponto tão prático assim dela. Galera, muitas pessoas gostam de usar picape no dia a dia na cidade, não é o mais recomendável, né, por conta do espaço que você acaba tomando tanto na faixa quanto na vaga do supermercado ou até no prédio, mas a Titano tem algumas soluções voltadas a quem usa a picape mais como um automóvel. A primeira delas que eu gostaria de mostrar é aqui, ó, ela tem um pequeno compartimento aqui embaixo do assento, então é só você puxar essa cordinha aqui e ele levanta, mas aqui tem, ó, você pode ver que é um
um acabamento super espartano, é só um recorte basicamente aqui em cima. E aí eles fizeram uma espécie de um porta-objetos aqui embaixo, à la Commander, né? Mantendo aí a tradição da Stellantis. Só que eu acho que aqui deveria ter pelo menos um revestimentozinho para ficar um pouco mais bonito. Aqui tá direto na chapa da picape, então acaba não sendo tão visualmente, não tem tipo, um apelo visual tão atrativo assim. E também se você colocar alguma coisa aqui dentro que fique rodando, acho que vai acabar fazendo barulho, então não é um ponto positivo. Mas aqui nós temos um assento, um encosto com porta-copos, e também, ó, quando você vai no mercado e não sabe onde colocar a compra, ela tem pequenos ganchos aqui nos dois bancos, e aqui você pode colocar em cada um deles 4 kg, então já facilita ali para aquela passada rápida no mercado. Você vem, coloca aqui atrás, não precisa deixar no chão ou aqui no banco com risco de cair ou das coisas rolarem, então é bem bacana. Para facilitar a acessibilidade do passageiro traseiro, tem o estribo e também esse apoio aqui ao lado. E eu tenho 1,84 de altura, o banco da Titano está regulado para mim, como você pode ver, eu tenho 3 dedos até os meus joelhos encostarem no banco. A altura aqui para a cabeça também é muito boa, então no geral eu acho que é sim uma picape que dá para você viajar com a família, com as pessoas. Você pode ver, eu sou bem alto, então eu ainda consigo ficar acomodado mesmo com um motorista alto também à frente. Então a Titano traz esse lado também de conveniências para a família, para quem gosta de pegar picape e viajar para o sítio ou para o interior, para o litoral. Também temos aqui umas saídas de ar-condicionado e também uma tomadinha USB e porta-revistas para os dois ocupantes. O acabamento da Titano é super simples, então tem plástico duro em toda essa parte superior aqui da porta, do painel da porta, e o único adereço de couro que tem basicamente fica aqui na porta, que é um pequeno encosto aqui, que é no mesmo material do banco dianteiro. Por aqui é isso, vamos lá para frente. Pessoal, aqui na frente eu sou obrigado a voltar a bater naquela tecla da descaracterização da Titano. Pois é, aqui no interior a gente pode ver que não tem nenhuma característica de Fiat, ela é totalmente voltada aos carros da Peugeot, e você pode até perceber o formato do volante, por exemplo, com esses dois raios aqui. O formato dele basicamente é o mesmo do antigo 3008, também toda a parte do painel lembra o 2008, o 3008, carros que não pertencem à Fiat, né? E isso acaba sendo um pouco estranho. Tudo bem, não muda nada praticamente para o carro, mas é legal quando uma marca tem, digamos assim, uma linha totalmente integrada com carros que seguem uma identidade visual, um carro que incorpora uma coisa de uma ou de outra, e aqui a Titano fica totalmente descaracterizada. Porém, a gente tem aqui uma boa central multimídia, ela é larga, a resolução dela não é das melhores, mas ela ainda é rápida, responsiva, tem conectividade Android Auto e Apple CarPlay, porém apenas por cabo, e inclusive o cabo para conexão é sempre do tipo USB-C. Aqui atrás a gente tem um pequeno carregador de celular por indução que ele é meio esquisito, assim, ele parece uma coisa meio aftermarket, parece que ficou meio como se fosse uma gambiarra, mas pelo menos eles colocaram aí, inclusive tem até uma saidinha USB aqui para carregar o celular também. E no geral a Titano é um carro que tem uma ergonomia boa, isso porque os carros da Peugeot têm uma ergonomia boa, então é fácil de ficar confortável aqui. Eu tenho ajuste elétrico para o banco, então eu gosto de andar com o banco um pouquinho mais baixo, eu sinto que eu estou, por exemplo, num SUV de grande porte. Aqui à minha frente a gente tem um cluster, ele é bem pequenininho, eu acho que eles poderiam ter colocado ou uma tela totalmente digital ou uma tela um pouco maior, pelo menos, para deixar um pouco mais requintado, mas ele também mostra todas as informações de consumo de combustível, monitoramento de pressão dos pneus, o controle também do piloto automático, tudo isso o motorista pode controlar aqui pelo cluster. E o acabamento da Titano também é bem simples, ela é revestida toda por plástico duro em toda essa parte aqui. Tem alguns adereços aqui de aço escovado, alguns que vão até para o lado do preto brilhante, mas aqui a gente tem um acabamento bem simples, como todas as picapes nessa categoria são. Também plástico duro revestindo todo o painel da porta, tirando uma pequena parte de acabamento de couro aqui. E basicamente é isso. E uma coisa que eu gosto bastante na Titano, inclusive foi elogiado quando eu levei ela até o lavar rápido, é que ela tem câmera 360 para ajudar a manobrar aí em lugares mais apertados. E não apenas câmera 360, como também tem a visão por fora fazendo um 3D. Então tem uma projeção da picape aqui, como se ela tivesse num videogame, por exemplo, e aí você consegue ter mais noção do que há no espaço em volta dela. E isso é bem bacana, mas a gente está aqui para dirigir, então bora lá! Pessoal, fica aqui um bastidor para vocês do nosso trabalho como jornalista automotivo. Normalmente,
A maioria dos empréstimos costuma ser de 7 dias, então a gente fica ali 7 dias com o carro, dá para ficar com ele durante o fim de semana, testar ele ali no uso do dia a dia. Só que alguns carros, principalmente quando eles chegam para carro do ano, eles acabam ficando mais tempo. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu dirigi bastante a Titano nessas últimas 2 semanas. Eu fiquei 2 fins de semana com ela, então eu peguei todo tipo de condição. Eu peguei condição de estrada na chuva, peguei condição de vagas apertadas, de ir no mercado com ela mesmo. Acaba não sendo o uso mesmo, né, do dono de picape, porque a gente mora em São Paulo, mas acaba dando para pegar bastante das nuances do carro. E uma coisa interessante sobre a Titano é que eu gosto mais dela hoje do que nos primeiros dias que eu dirigi ela lá na semana passada. Por quê? Eu acho que ela tem um acerto, assim, ela tem uma pegada que foi bem feita para agradar o motorista que está na cidade. Então, recapitulando, ela tem motor 2.2 turbo diesel, ele desenvolve 180 cavalos de potência e 40 kg de torque, com câmbio automático de 6 marchas. E você pode falar, é um conjunto bem simples, né? A gente pode comparar também com a Ranger, que já é uma picape que chegou ao Brasil com um câmbio de 10 marchas, o mesmo câmbio até de esportivos, né? Como o Mustang. Mas aqui na Titano talvez a intenção tenha sido, ao menos nessa versão Range, entregar uma picape um pouco mais maleável ali para o uso urbano, não necessariamente para um uso apenas ali para quem vai pegar uma estrada de terra, para quem vai usar a caçamba ativamente. Isso porque ela tem muitas soluções de automóveis, né? As picapes estão tomando mais esse lado de se tornarem mais automóveis e menos veículos utilitários. Então a gente tem aqui a câmera 360 que ajuda a manobrar, tem os ganchinhos que eu mostrei ali do banco. Então é uma picape que, quando ela incorpora esse tipo de equipamento, ela acaba mostrando, né, passando a mensagem para o mercado de, talvez isso aqui seja uma picape que você consiga usar na cidade e dirigir no seu dia a dia. Então, como foi a minha experiência dirigindo a Titano? Eu peguei um trecho de estrada, eu achei que o motor ele fica numa rotação ali, mesmo quando ele está ali em 1.800 rotações mais ou menos, ele faz um pouco de barulho, além do que eu gostaria. Nesse ponto, ela é um pouco mais barulhenta do que a Hilux. Pode ser questão até de isolamento acústico e não tanto necessariamente do barulho do motor, mas ela grita bastante quando está numa situação de rodovia. A questão de retomadas ou ultrapassagens, eu achei que a Titano é super adequada. Ela tem controle de cruzeiro, então você coloca ali uma velocidade e aí o câmbio, né, a transmissão vai fazer o melhor trabalho para manter a rotação o mais baixo possível. E na parte de uso urbano, eu sinto que a suspensão dela realmente é uma picape, você pode até ver pela minha voz aqui, em qualquer trepidação do asfalto, ela vai balançar, vai chacoalhar, não tem muito para onde fugir nesse aspecto. A gente sabe que a Titano, ela chega ao Brasil não tanto com esse apelo de buscar as vendas das versões mais caras. Eu acho que as versões mais caras dessa picape nem vão vender tanto assim em comparação com as versões destinadas a frotistas, mas esse foi o caminho que a Fiat seguiu aí, já é algo que a gente vê há muitos anos com a estrada, e é justamente esse público que a Fiat vai tentar conquistar agora, ainda mais lançando a Titano justamente pela Fiat e não pela Peugeot. Eu considero que foi uma decisão bem assertiva, porque, assim, imagina, com uma picape chinesa chegando ao Brasil aí com a marca da Peugeot, eu não sei se o pessoal daria um voto de confiança nisso, mas a Fiat, por outro lado, tem uma reputação a zelar nesse segmento de picapes por causa da Toro e da Estrada, então a Titano se mostra mais adequada aqui na marca italiana. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nova Titano? Deixa a sua resposta aí nos comentários, porque é sempre legal quando vocês interagem com a gente. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal do Autosport e também de clicar no sininho para você receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tchau, até a próxima!